Essa aqui é a dúvida e o desejo de muita gente. Como fazer para aumentar a cobertura do seu Wi-Fi sem perder a velocidade da conexão? Eu sei que você quer um Wi-Fi que chega lá em 15, 50, 63 metros de distância lá na casa do vizinho. Teoricamente dá sim, mas é uma péssima ideia. E se eu te falar que a melhor coisa mesmo são Wi-Fis de curto alcance? Quer saber mais? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouco sobre como funciona a velocidade em uma conexão wireless e depois a gente já vê como faz para expandir a cobertura da sua rede Wi-Fi sem perder desempenho. Todo mundo já percebeu na prática que perto do roteador a sua internet é mais rápida e conforme você vai se afastando a conexão vai ficando mais lenta. E intuitivamente você pode pensar, é a potência do sinal, quanto mais barrinhas ali melhor. Mas isso não é nem a metade da história. O que importa mesmo é a diferença entre o sinal do seu roteador e a interferência que você tem no seu ambiente. Então o correto é pensar quanto maior o sinal e menor a interferência, melhor. Isso tem o nome de relação sinal-ruído, SNR ou Signal to Noise Ratio. Por favor, me vê 2x salada, um ao ponto com maionese temperada e o outro bem passado com maionese temperada, mas sem tomate. Ok, daqui 15 minutos está saindo. Por favor, me vê 2x salada, um ao ponto com maionese temperada e o outro bem passado com maionese temperada, mas sem tomate. Desculpa, são 2x salada sem tomate? Não, um é com tomate e outro é sem. Ok, qual que é o ponto da carne? O com tomate é ao ponto e o sem tomate é bem passado. Ok, e vocês vão querer maionese temperada? Sim, nos dois, por favor. Ok, daqui 15 minutos está saindo. No primeiro caso aqui, o SNR da minha conversa com o garçom estava alto. Eu fiz um pedido complexo e ele entendeu de primeira. No segundo caso, o SNR da nossa conversa estava baixo. Eu fiz o mesmo pedido e ele não me entendeu. Então a gente teve que quebrar em partes. Qual deles é sem tomate? Qual ponto da carne? Você vai querer maionese temperada? O resultado foi o mesmo. Eu consegui pedir os 2 lanches do jeito que eu queria. Mas a primeira conversa foi super rápida e a segunda demorou pra caramba. E é exatamente assim que o seu Wi-Fi funciona. Quanto maior o SNR, o seu roteador ele consegue modular um sinal mais complexo que carrega mais informação. Se cada pacotinho de dados que o seu roteador envia tem mais informações, ele consegue transmitir a mesma coisa em menos tempo. E o nome disso é MCS, Esquema de Modulação e Codificação. Quando você está perto do roteador, o SNR é alto e o seu roteador ele trabalha com um índice MCS alto e a conexão fica rápida. Conforme você vai se afastando, o SNR cai, o seu roteador é forçado a trabalhar com índice MCS mais baixo e a sua conexão fica mais lenta. E não tem como fugir disso, é assim que a radiofrequência funciona. Eu expliquei tudo isso em mais detalhes nesse outro vídeo aqui, qualquer coisa dá uma conferida lá. E o pior de tudo é que não é só aquele aparelho que está longe do roteador que vai ficar lento. Ele derruba o desempenho de todos os outros que estão conectados no mesmo Wi-Fi. Porque você pode imaginar que todos os aparelhos conectados ali no seu roteador estão transmitindo ao mesmo tempo. Só que não é assim que funciona. Na verdade, só tem um aparelho transmitindo de cada vez, só que como eles se revezam bem rápido, dá a falsa impressão de que todos estão transmitindo ao mesmo tempo. Sabe quando você está lá na fila do mercado e a pessoa que está na sua frente quer pagar em dinheiro e o caixa não tem trocado? Aí ela vai lá, chama a menina do patins com a pochete, só que ela demora para chegar e forma aquela fila enorme ali. Pois é, cada aparelho conectado na sua rede Wi-Fi com um índice MCS baixo é uma pessoa a mais na sua frente na fila do mercado querendo pagar em dinheiro. É péssimo. A exceção para isso é o Wi-Fi 6. Nesse outro vídeo aqui eu falo um pouco mais sobre uma tecnologia chamada OFDMA que possibilita ali que um grupo de aparelhos transmitam ao mesmo tempo. Dá uma conferida lá depois. E é por isso que quase sempre a minha recomendação é instalar novos pontos de acesso Wi-Fi. A quantidade depende da área que você quer cobrir. A ideia principal é deixar os aparelhos o mais próximo possível de cada ponto Wi-Fi. Beleza, Todd, eu entendi. Mas e agora, como é que a gente faz isso? Repare que eu estou usando o termo ponto de acesso Wi-Fi, ou Access Point, e é isso que você precisa. Esses roteadores aqui de uso doméstico, na verdade eles desempenham 3 funções. A função de roteador, que distribui o endereço IP e direciona os pacotes para os dispositivos corretos. A função de switch, que disponibiliza ali mais portas Ethernet para você conectar mais aparelhos. E a função de Access Point.
que transformam uma conexão cabeada em uma conexão sem fio. O que acontece é que um access point dedicado ele pode sair mais caro do que um roteador, porque geralmente esses aparelhos eles têm umas configurações avançadas que a gente não usa em ambiente doméstico. Então a gente acaba comprando um roteador mesmo, desabilita a função de rotear dele e deixa só habilitado a função de switch e a função de access point. Nesse outro vídeo aqui eu explico passo a passo de como você fazer essa configuração em qualquer tipo de roteador. Mas aí costuma aparecer algumas dúvidas. Qual que é a diferença de ter dois roteadores ou uma rede mesh? Eu posso colocar o mesmo nome de rede e senha em todos os pontos de acesso? Então vamos lá. A principal diferença de uma rede mesh é que cada ponto de acesso Wi-Fi eles conversam entre si. Então cada ponto de acesso ele sabe de todos os aparelhos que estão conectados na rede e conforme você vai se movimentando, ele vai automaticamente trocando a sua conexão aí de um ponto para outro. Então se você tem uma casa ou um escritório grande e você quer cobrir todos os cômodos sem deixar nenhum gap ali de sinal, um Wi-Fi Mesh é uma ótima opção. Uma rede Mesh ela só tem um nome e uma senha, porque independente de você ter lá 2, 3, 4, 5 pontos de acesso, eles formam uma rede só. E olha que bacana, se você já tem um roteador ali da ASUS ou da TP-Link, você pode aproveitar um recurso que deixa você formar uma rede Mesh com roteadores da mesma marca e de modelos diferentes. Mas não é todo modelo que tem suporte, então dá uma pesquisada aí. Uma outra forma é você comprar aqueles kits de Wi-Fi Mesh que já vem com o roteador principal e 2, 3, 4 unidades satélite ali. E se você for comprar um roteador hoje, precisa ser o Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, Wi-Fi 6. Agora, se você tem um roteador aí que não tem suporte para formar uma rede mesh, se você usa aquele roteador ali que o provedor de internet emprestou para você, ou se você não quer gastar muito com um desses kits de Wi-Fi mesh ali, aí é só comprar um Wi-Fi qualquer, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6. e configurar ele como um access point. Aí dessa forma, cada ponto de acesso, né, o roteador lá do seu provedor e o seu roteador, eles vão trabalhar de forma independente, cada um na sua e um não sabe o que o outro está fazendo. Um vai enxergar o outro como se fosse um Wi-Fi do vizinho. E inclusive você tem que configurar eles dessa forma. Eles precisam estar funcionando em canais separados para um não causar interferência no outro. Pode colocar o mesmo nome e senha nos dois? Poder pode, mas eu não recomendo. Porque diferente de um sistema mesh, aqui você vai precisar trocar manualmente de um ponto de acesso para outro de acordo com a sua proximidade. Então, por exemplo, deixa um lá com o nome de Wi-Fi sala e outro Wi-Fi garagem para você saber onde você tem que conectar. Esse setup também é ideal para quem tem um gap ali entre as áreas que você quer ter cobertura. Por exemplo, se você mora num terreno ali que os cômodos são separados, ou se você tem um quintal grande com uma piscina ali no meio, você não vai precisar usar o Wi-Fi na piscina. Um repetidor Wi-Fi não serve para a mesma coisa? Já o repetidor, ela é a forma mais prática de você aumentar a cobertura do seu Wi-Fi. Só que inevitavelmente você vai ter perca de desempenho usando um repetidor. E os motivos que isso acontece a gente já discutiu nesse vídeo. Como você precisa instalar o repetidor ali no meio do caminho entre o roteador e a área que você quer cobrir, ele já vai pegar um sinal com SNR baixo. E isso vai piorar ainda mais até chegar lá no aparelho final. Fora isso, o repetidor e o roteador eles têm que ficar revezando entre si porque os dois ocupam o mesmo canal. Beleza, Todd, entendi que se eu não quero perder a velocidade da minha conexão, eu devo deixar o repetidor de fora. Todd, eu vi que dá para configurar o meu roteador como access point e eu vi que dá para conectar ele com o roteador principal sem fio. Não faz isso. Conecta os dois via cabo. Caso contrário, na prática, esse outro roteador ele vai virar um repetidor Wi-Fi. Todd, eu achei esse kit mesh aqui que não precisa de cabo. É só você ligar na tomada que todas as unidades conversam sem fio com o roteador principal. Não faz isso, conecta tudo via cabo. Senão você vai ter uma rede mesh com desempenho de um monte de repetidor. Então essa é a parte mais importante do vídeo. O segredo para você aumentar a cobertura do seu Wi-Fi sem perder desempenho não está no Wi-Fi, está no cabo. Um cabo de rede desses aqui, de categoria 5E, que é o mais básico e o mais barato que você encontra sendo vendido por aí, consegue carregar um sinal de 1 gigabit por segundo até 100 metros de distância. Então você pode conectar uma ponta desse cabo no seu roteador com uma internet de 1000 megabits por segundo, puxar um cabo a 100 metros de distância e na outra ponta você vai continuar tendo seus 1000 megabits por segundo. Só uma observação, tudo que eu falei até aqui ele vale para antenas omnidirecionais.
aquelas que espalham o sinal de forma quase uniforme ali para todos os lados. Existem outros tipos de antena que alteram esse padrão de emissão e você consegue focar o sinal numa direção específica. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi praticamente um resumo ali de uns 5, 6 vídeos do canal. Depois dá uma conferida, os links estão todos na descrição. E se o vídeo te ajudou, não esquece de apoiar o canal. Deixa seu like aí e se inscreve no canal para mais Tectórico. Todo episódio começando a se transformar curiosos e entusiastas.